Então deixa eu apresentar nosso irmão Yuri. O Yuri é o nosso missionário, jovem missionário, concluinte de todas as etapas do nosso seminário e também das etapas de formação lá no sertão brasileiro, né, junto à JUVEP, é uma junta missionária que se dedica à plantação de igrejas nessa região pouquíssimo evangelizada do Brasil, que é o sertão nordestino. Atualmente, o Yuri e sua esposa Liliane, que está ali atrás, tudo bem? Eles servem a nossa igreja em Olinda, está ali auxiliando o pastor Cordeiro em Olinda. E para quem não sabe também, hoje é aniversário dele, né? Então já viu aquela propaganda, né? Hoje a casa faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Então o Yuri faz aniversário hoje, mas quem vai ganhar o presente somos nós, com a meditação na palavra de Deus. Então Yuri, o microfone é seu, que Deus te abençoe, te dê graça nessa manhã, amém? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã e também desafio, né? Por pregar a palavra no dia do meu aniversário. E eu senti no meu coração de trazer uma meditação que se encontra em Isaías capítulo 9, que inclusive há uns anos atrás eu já tive a oportunidade de ministrar essa palavra no culto de quarta-feira, mas com tudo que tem acontecido na nossa nação, eu senti de Deus de revisitar essa passagem. Eu perguntei ao pastor John, ele fica à vontade. Eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Isaías, capítulo 9. Eu peço que assim que os irmãos encontrarem, que fiquemos de pé em referência à leitura da palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Isaías, capítulo 9, a partir do verso 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oremos. Senhor, hoje é o teu dia, meu Pai, dia em que nós nos reunimos e separamos para te adorar, para engrandecer o teu nome, para ouvir a tua voz. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Que teu Santo Espírito possa ministrar, Senhor, essa palavra em nossos corações. E eu peço a tua ajuda para ser um fiel expositor da tua palavra neste momento. Mas, Deus, que possamos, Senhor, ouvir a tua voz neste lugar e que o Senhor possa repreender toda ansiedade, toda inquietação, todo problema, toda angústia, tudo aquilo, Senhor, que possa tirar, Deus, a nossa atenção da tua palavra neste momento, para que nós possamos, Senhor, te ouvir melhor. Pai, trabalha, Senhor, em nossos corações e fala conosco nessa manhã. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar?
pastor Marcelo comentou que tenho trabalhado no Nordeste e no dia 4 de julho de 2016 houve uma despedida aqui na igreja, que foi quando finalmente eu me mudei para lá. Interessante porque ainda não tinham acontecido as Olimpíadas e eu vi a minha cidade, a nossa cidade, passar por todo o início das obras das Olimpíadas, e eu fiquei ansioso, pensando: eita, quando eu voltar do Nordeste no fim do ano, eu vou pegar as obras tudo prontas. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei no fim do ano, já ansioso, no aeroporto do Galeão. Aí a gente entrou no carro da minha mãe. Quando chegou na Avenida Brasil, eu falei: mãe, e a cidade olímpica? Eu estava curioso para saber como ficaria. Ela: pois é, você não estava com saudade? Tá aí a nostalgia, tá tudo da mesma forma como você deixou, nada mudou. E analisando a história do nosso país, a história recente, qual não é a nossa sensação, meus irmãos? Se essa não é a nossa sensação, quando dia após dia vem notícias de tragédias. E aí eu posso começar por 2011 em Realengo, quando houve um massacre naquele colégio. 2013, um incêndio na Boate Kiss. 2014, quando os prédios no centro do Rio começaram a cair. 2015, quando houve o desastre de Mariana. 2016, com o avião da Chapecoense caindo. 2017, com a tragédia da creche em Minas Gerais. E agora, num período de menos de um mês, nós tivemos mais um desastre ambiental em Brumadinho. Tivemos uma chuva que ceifou várias vidas nesta quarta-feira. E, tragicamente, um incêndio no centro de treinamento do Flamengo. E o nosso povo se cansa. Por constantemente, ano após ano, as manchetes parecem que não mudam. Entra governo, sai governo, mas ainda assim nós vemos a corrupção instalada no nosso país, nós vemos a nossa nação desacreditada, brasileiros deixando o Brasil completamente desacreditados. E o nosso país está nessa crise, parece que não sai, a gente perde a nossa esperança, a gente acha que o Brasil não tem futuro. E a gente se pergunta: será que o nosso país tem esperança? Será que o nosso país tem um futuro? Será que há esperança para a cidade do Rio de Janeiro? E para isso eu gostaria de olhar com os irmãos para este texto de Isaías, capítulo 9. Porque a nação de Israel estava vivendo uma situação muito similar à nossa. E para nós entendermos o que eles estavam vivendo, nós precisamos voltar um pouco para o capítulo 7. Peço que você me acompanhe a partir do verso 1. Capítulo 7, verso 1. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou o acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. E aí eu peço que os irmãos pulem para o versículo 5 desse mesmo capítulo. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor. Meus irmãos, havia uma tensão na nação de Israel, uma tensão iminente de uma guerra. E quando os países estão à beira de uma guerra, tudo muda, a economia muda, empresas fecham, a ansiedade, a insegurança, porque as pessoas podem trabalhar, mas não têm a certeza se conseguirão estar com a sua família ao fim do dia, porque a qualquer momento uma guerra podia estourar. Então o povo estava numa tensão, numa ansiedade, e isso mergulha a nação numa crise econômica, mas também numa crise espiritual, porque diante de todo esse cenário tenso, político, que tinha se estabelecido ali,
o povo, ao invés de buscar o Senhor. Pelo contrário, se nós lermos versículos aqui no capítulo 8, a partir do verso 18, peço que os irmãos abram comigo, pouco antes do capítulo que nós lemos, diz no verso 18 do capítulo 8: aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Pois bem, meus irmãos, não teria necessidade do profeta indicar para o povo se voltar aos mandamentos, se de fato o povo estivesse envolvido com os mandamentos do Senhor. Pelo contrário, diante de toda a tensão social, diante de toda a crise política e instabilidade que havia no reino, ao invés do povo buscar a Deus, o que diz o texto, o povo buscou os espíritos, buscou os médios, buscou encantamentos, buscou soluções. E é até interessante a frase que o profeta usa, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Isso era uma constante no povo de Israel. Mesmo diante de toda essa situação, o povo não adorou a Deus. Então era uma crise social, econômica, política e espiritual. Interessante, porque aqui está um povo que, mesmo diante da maior catástrofe, que seria a aniquilação da sua nação, porque se nós olharmos para o povo assírio, era um povo bárbaro, que enfiavam espetos nas pessoas da cabeça aos pés, que por onde passavam destruíam, mas mesmo assim eles não se renderam ao Deus de Israel. Eles não queriam saber de Deus, queriam saber de qualquer coisa, seus ídolos, adorar os mortos. Mas qual foi a resposta de Deus em relação a este povo que queria saber de tudo menos dele? Interessante que nesses poucos versículos antes do capítulo 9, diz no verso 20, na parte B desse versículo: se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Ou seja, estar na luz estava associado a andar de acordo com os mandamentos do Senhor. Logo, se uma pessoa não anda nos mandamentos do Senhor, ela está em trevas. E ele fala as consequências dessas pessoas desprezarem os mandamentos do Senhor e estarem em trevas. Diz o verso 21: aflitos e famintos vaguearão pela terra quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Por eles desprezarem a luz do Senhor, a sua palavra, eles ficaram em trevas, e Deus lhes deu mais trevas ainda. Eles sofreram as consequências disso, por desprezarem a Deus. E aí como começa o capítulo 9? Contudo, e algumas traduções dizem, apesar de tudo o quê? De rejeitarem a Deus, de não quererem saber de Deus, de preferirem todas as coisas do mundo, o que Deus diz? Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Meus irmãos, Deus não nos trata de acordo com o que nós merecemos muitas vezes. O que este povo merecia era juízo, por ter desprezado a palavra dele, por ter se voltado para os ídolos. Mas mesmo assim, apesar de tudo, apesar de todo esse pecado, ele promete, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. E ele diz, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. É interessante porque a Galiléia, a nação de Israel estava aqui, a Galiléia era o ponto mais fronteiriço, mais ao norte, mais próximo da Síria. Provavelmente era a cidade que vivia mais tensa, porque se a Síria fosse atacar, provavelmente os galileus seriam os primeiros a morrer. E desse ponto de maior fragilidade, de maior insegurança, curiosamente,
Deus traz a nossa salvação da Galileia. De onde haviam os maiores temores da nação, é de lá que Deus age e traz Jesus Cristo para nós. E ele começa a falar no verso 2 do capítulo 9: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Ele promete raiar uma luz, partindo deste ponto de maior insegurança da nação. E que luz é essa, meus irmãos? E aí, a partir dos versos seguintes, nós vemos 3 dimensões que essa luz traz consigo. Diz o verso 3, olhe para mim no texto: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Meus irmãos, é uma luz que traz alegria, que traz regozijo. Mas, diz o verso 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Aqui a derrota de Midian fazendo uma clara alusão ao livro dos Juízes, ou seja, essa luz vai trazer libertação. Ela traz consigo alegria, traz libertação, mas traz também, diz o verso 5, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Ela traz juízo. E o Evangelho, meus irmãos, é composto exatamente por essas 3 coisas. Ele deve trazer sim alegria, deve trazer libertação e deve trazer juízo. E qual não deve ser o nosso equilíbrio ao evangelizar alguém? Nós não podemos pregar só alegria, ou só libertação, ou só juízo, mas as 3 coisas precisam estar lado a lado. E essa era a luz que Deus iria trazer. E é interessante porque o profeta vai crescendo num tom e as pessoas ouvindo e pensando: olha, o profeta está falando, vamos ver qual a solução Deus tem para nós. Será que Ele vai nos trazer um rei libertador que vai aniquilar os assírios? Ou, não sei, um grande economista com a equipe aí do Chicago Wolves, um super ministério da economia, e reestabilizar toda a nossa situação financeira? Mas o que foi que Deus prometeu? Qual é o clímax de toda essa luz que promete alegria, libertação e juízo? Diz o verso 6: porque um menino nos nasceu. E eu imagino alguns ficando até confusos: um menino? Um bebê? É interessante porque a solução de Deus para os nossos problemas, meus irmãos, não é muitas das vezes de acordo com a nossa opinião. A gente acha que a nossa solução, ou a solução para o problema da nossa vida, ou da nossa cidade, da nossa nação, é mas Deus não olha como nós olhamos. As pessoas estavam procurando soluções terrenas para a sua crise espiritual, política e financeira. Talvez um rei melhor, ou talvez um novo modelo de plantio para as pessoas, mesmo em meia fome, conseguirem ter o seu alimento. Mas Deus queria que eles olhassem para o alto. Deus iria trazer a solução. E este não é um menino qualquer, porque diz: um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. A Assíria podia invadir, mas este rei nunca será destronado. Porque não é somente um governo, não é um reino, mas o governo de toda a nação, de todo o país, de todo o mundo. Ele não é um bebê qualquer. E aqui diz: e ele será chamado. E nós precisamos atentar aqui, porque ele será chamado não é simplesmente por um apelido. Algumas pessoas brincam comigo, falam: Yuri, você é assim, assim, assado. Esse sentido, ele será chamado, tem um significado de característica. As pessoas o conhecerão, o provarão e dirão: ele é assim. E como ele será chamado? Quais serão suas características? Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. É uma pessoa que não existe psicólogo igual no mundo, o qual nós podemos recorrer. E se há alguém ansioso aqui nesta manhã, você pode recorrer a esse maravilhoso conselheiro. Quantas vezes, meus irmãos, nós não ficamos tristes, angustiados, precisando do conselho de alguém, preciso desabafar, e às vezes você desabafa e: nossa, estou pior do que
antes de desabafar, porque a gente espera um conselho que nos alivia a alma. Pois bem, aqui, este menino é um maravilhoso conselheiro. Ele também é um Deus poderoso que pode mudar cada situação. Ele é um Pai eterno. Enquanto que o nosso país vive uma verdadeira crise na paternidade, está alguém aqui que é um Pai eterno, que não mede tempo para estar com os seus filhos, e também príncipe da paz, no meio de tanto caos. Ele é um príncipe cujo território que ele domina é a paz, e ele pode estender desse terreno a qualquer um que se chega até os domínios deste rei, deste príncipe. E nós sabemos, meus irmãos, quem é este menino. E quem é este menino? Que Deus trouxe a solução para a nação de Israel e também para a solução do nosso país nos dias de hoje, para a nossa cidade, em meio a todo esse caos, em meio a toda essa tristeza, em que você abre as redes sociais, você abre a TV e só jorra sangue e notícias ruins e tragédias. Mas, meus irmãos, qual deve ser a nossa esperança? Porque este menino já veio, mas ele irá voltar, não mais como um bebê, mas como um rei poderoso para levar a sua igreja. E nós não podemos perder o foco, porque se nós olharmos, assim como a nação de Israel, para todo o caos político e religioso que havia naquela época, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar desesperançoso, a gente vai de país em país querer mudar, procurar um outro emprego, ou alguns até uma outra esposa, como muitos fazem, tentando dar saciedade a um vazio que não é de nada deste mundo, há um vazio que é de Deus, que é de Cristo, de Jesus. Mas não acaba aqui. Diz o verso 7: Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Meus irmãos, quando Cristo veio, Ele começou a estender o seu domínio, mas ainda há muitas pessoas que estão fora dos domínios do reino de Deus. Jesus Cristo vai voltar e Ele confiou à sua igreja a tarefa de estender este domínio, de alcançar todos aqueles que ainda não viram essa luz, que ainda estão em trevas, que não conhecem ainda a palavra de Deus, que não sabem essas boas novas de alegria, que trazem alegria, juízo e libertação. E cabe a nós, meus irmãos, levar o reino deste rei adiante. E ele termina: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Você pode fazer parte ou não, mas Deus é zeloso e Ele mesmo se comprometeu. Ele vai estender, Ele vai terminar a boa obra que Ele começou, você querendo ou não, embora Ele dê oportunidade à sua igreja de ser parte deste plano. E que bom, meus irmãos, porque não depende de nós, não depende do nosso contra-cheque, da nossa conta bancária, do nosso carro, da nossa casa, do nosso currículo. Depende do zelo do Senhor. Não depende dos nossos argumentos de levar esse evangelho a outras pessoas. Quem garante a eficácia dele é o zelo do Senhor, porque Ele vai concluir isso. E da mesma forma que Ele vai concluir, é este mesmo zelo que vai trazer Jesus de novo a esta nação. Deus trouxe Jesus do ponto de maior insegurança, que era a Galileia. E da mesma forma, se nós olharmos a história dos avivamentos, o avivamento pentecostal na Rua Azusa, que começou numa igreja de negros no início do século passado, que sofriam discriminação, que eram pobres, e de lá um avivamento que varreu o mundo, e hoje a nossa igreja é fruto disso. Da mesma forma, meus irmãos, o nosso país, mesmo sendo tão rejeitado, caluniado, sofrido, Deus pode fazer maravilhas em nosso meio. Se nós o buscarmos, Deus pode trazer Jesus a esta nação. Mesmo em meio a este caos, nós precisamos olhar para cima, porque Cristo é a nossa esperança. As esperanças desse mundo falham, mas nós precisamos olhar para Cristo. Nós não podemos nos desanimar, meus irmãos, porque este rei ainda está no trono, o governo ainda está nos ombros dele, e que nós possamos nos aquietar e diariamente nos confessar para esse maravilhoso conselheiro, para esse Deus forte, para esse Pai eterno e para esse príncipe da paz. Amém? Senhor, meu Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra.
Pai, obrigado porque o Senhor está no trono e o Senhor há de resgatar a tua igreja, meu Deus. Ainda que os reinos deste mundo caiam, ainda que a ordem deste século seja destruída, nada poderá te abalar, porque o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um maravilhoso conselheiro, o Senhor é um Deus forte, Pai da eternidade, um príncipe da paz. Perdoa-nos, Deus, por muitas das vezes desconhecermos essas suas características, por justamente não provarmos de Ti, por gastarmos mais tempo com mídias sociais, com Netflix, com conversas, do que com Tua presença, do que com a leitura da Tua palavra. Que possamos saber que há sim uma esperança para a nossa nação, e se chama Jesus Cristo, Senhor. E que possamos nos voltar diariamente para a nossa esperança, para essa esperança, e não nos deixar levar pela instabilidade desse mundo, que só conhece a tristeza, e só conhece porque ainda não Te conhece. Se há alguém, meu Deus, que aqui chegou nesta manhã, ansioso, agitado, triste, melancólico, que possa conhecer o príncipe da paz, um maravilhoso conselheiro. Se há alguém que ainda não Te conhece nessa manhã, que possa ser envolto no Teu amor, e que o Senhor possa abrir os olhos para ver que o Senhor Jesus é a esperança deste mundo. Enquanto que todos nós iremos morrer e tudo isso vai passar, mas o Teu reino é um reino eterno. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor, em meio a todo este caos. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.